Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Peça, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Sim, só tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Vem e enche-me até transbordar com sua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Oh, vem, Senhor, e enche-nos, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais de ti, menos de mim. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
seja toda glória, de geração em geração. Oh, vem e enche-nos, oh, vem e enche-nos, transporta-nos, Senhor, transporta-nos com a tua glória, com teu amor. Nós te amamos, Senhor, e nós declaramos que além de ti não há outro Deus, além de ti não há outro e nunca haverá. E nós te amamos, Redentor, Salvador das nossas vidas, Rei meu e Deus meu, poderoso, poderoso Rei. Yeah, yeah. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Amém? Essa presença é preciosa. E quando nós abrimos o nosso coração para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, o nosso ser ele é transformado, né? Nós passamos a ser pessoas restauradas, pessoas renovadas pelo poder de Deus. Isso não é nosso, isso não vem de nós, nós não podemos fazer nada. Mas é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Então que o Espírito Santo de Deus transforme o seu interior, transforme a sua vida, transforme cada detalhe que precisa ser transformado. Mas para isso nós temos que dar espaço, nós temos que dar o primeiro passo e permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Porque esse é um trabalhar espiritual, é um trabalhar que vem dos céus, da glória do Senhor para a nossa vida. E essa glória, ela quer te encher, ela quer te transbordar, para que por onde você passar, você leve a glória de Deus. Amém? Eu convido a igreja a cantar mais uma vez o refrão do Ele a Glória, e que o seu coração esteja entronizado nessa noite, já se preparando para a mensagem que será ministrada. E dizer: Senhor, a honra é tua, a glória é tua, porque eu não sou nada, nós não somos nada. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Então adore a Ele em espírito e em verdade, porque só Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Então erga sua voz e diga: a Ele a glória. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite aqui em Tua presença. Nós queremos te agradecer porque Tua presença é um presente para nós. A Tua presença é real neste lugar. Nós estamos felizes porque não há outro lugar melhor para se estar. Pai, que nessa noite a Tua palavra ministre aos nossos corações de forma sábia, de forma que nós possamos absorvê-la e guardá-la em nosso coração. Que o Senhor abençoe a vida do seminarista Maurício, que trará a mensagem nessa noite. Que a Tua igreja, meu Pai, esteja com os corações abertos, com os ouvidos atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dele, que Ele trará essa noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa todas as famílias que estão nos assistindo nessa noite, e que juntos o nosso maior propósito seja de engrandecer, de louvar e de exaltar o Teu santo nome.
Nós te adoramos e nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Fala aos nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 ao 15. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que a tua graça, que a tua misericórdia trabalha de tal forma nas nossas vidas, em que devemos não retê-la, mas distribuir aos nossos irmãos. E tudo isso redunda, como foi cantado agora, em glória para ti. Glória ao que dá, glória ao que recebe. Tudo vem de ti e retorna para ti, porque tu és o nosso Deus. Nos ajuda a compreender isso nessa noite, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos ler. Eu vou ler. E os irmãos acompanhem, por favor, do verso 6 ao verso 15. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. E por causa da generosidade da vossa contribuição, para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus, que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Queridos, se nós observarmos ao nosso redor, facilmente encontraremos pessoas que estão necessitadas de algo. Nesse mundo caído, pessoas constantemente necessitam de coisas, de algo. Não necessariamente eu quero aqui amplificar,
não só relacionada à questão financeira, mas amplificar um pouco mais isso. Nessa pandemia, nós estamos vivendo essa pandemia, ela ainda não cessou, não foi inventada ainda a vacina. Então, estamos ainda vivendo a pandemia e conseguimos enxergar com muita facilidade pessoas que necessitam. Pessoas que nos cercam e precisam de algo. Diante desse fato e de outros que nos cercam, nós como igreja podemos ter duas atitudes. Passivos, olhar para tudo isso e tudo isso ser inerte para nós, não ter efeito nenhum na nossa vida, sermos secos, frios diante de tudo, ou sermos atuantes, termos compaixão, olhar para o que está ao nosso redor, se colocando no lugar da outra pessoa. Como podemos agir nesse tempo? Como podemos fazer a diferença nesse tempo? Muitas vezes a gente acha que só podemos fazer a diferença indo para a África, indo para... Será que só lá tem necessitados? Pessoas que precisam conhecer o Evangelho, necessitados financeiramente, de uma palavra amiga. Esse texto vai falar sobre isso. Antes de irmos diretamente ao texto, nós precisamos de um contexto, de avaliar os seus antecedentes. No capítulo 8, dos versos 1 em 15, nós temos Paulo ali, convocando aquela igreja a fazer a contribuição. Ele instiga a igreja a contribuir. Ele vai argumentar para que a igreja, ela haja, ela não esteja inerte diante de tudo o que está acontecendo. Dos versos 16 e 24 do mesmo capítulo 8, nós vamos ver a preocupação de Paulo em manter a lisura de tudo isso que eles estavam fazendo. Afinal, eles estavam lidando com dinheiro. Era preciso haver lisura. O que é isso? Era preciso haver um comportamento em que não houvesse suspeitas de que esse dinheiro estava sendo desviado para alguma coisa. Quer ver um exemplo, como a gente usa aqui na igreja, de lisura? Você não vai ver uma pessoa sozinha levando o gasofilácio lá para trás. Sempre são duas pessoas. Se tiver uma pessoa sozinha, eles chamam uma pessoa aqui da igreja. Com certeza os homens, alguns homens já foram chamados, né, convocados para isso. Isso é lisura, isso é preocupação, né? Porque nós não só nos preocupamos em fazer algo para Deus, mas também devemos nos preocupar em transparecer isso para os homens. Ok, esse é o contexto. Vamos ao texto de fato, né? Dos versos 6 ao 11, meus irmãos, eu dividi aí do 6 ao 11 e do 12 ao 15, em duas partes. Com certeza esse texto teria mais partes a serem divididas, mas para ser mais resumido, eu dividi ele em duas partes, dos versos 6 ao 11 e do 12 ao 15. Do 6 ao 11, os irmãos vão ver Paulo orienta que ao assistir aos irmãos em necessidade, deve-se ser abundantes na semeadura. Observe do verso 6, no verso 6. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Ou seja, semear com liberalidade. Semear dando o seu melhor.
Se eu vou contribuir com generosidade. Se eu vou separar um tempo para conversar com determinado irmão, eu vou dar toda a minha atenção, eu vou olhar nos olhos dele. No que eu for fazer, eu vou me empenhar. Eu vou dar o meu melhor. Verso 7, mas não só isso, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Ou seja, esse dar, esse contribuir, Paulo aqui está instigando, não só a dar com liberalidade, não só mostrando o fato de semear muito, quem semeia muito, isso ele está remetendo a uma lógica da agricultura. Se você semeia poucas sementes, a sua colheita, a sua plantação vai ser pequena. Se você semeia muitas sementes, naturalmente a sua plantação vai ser grande. Agora, o ponto é, o que determina ser muitas sementes e o que determina ser poucas sementes. O que de fato é muitas sementes, o que são poucas sementes. Levando para o campo financeiro, será que muitas sementes de fato significa muito dinheiro? Então, não só dar com liberalidade, mas mais que isso, não está relacionado ao semear muito ou pouco, mas também há algo por trás. A sua intenção do coração, ela precisa ter uma boa motivação. Ou seja, semear com alegria, verso 7. Você não pode semear com um coração pesado. Você não pode contribuir com o seu coração pesado, mas sim com alegria. Verso 8, e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Ou seja, semear não retendo a graça dada por Deus. O fato de você semear, o fato de você contribuir, o fato de você dar algo a outra pessoa é porque você recebeu primeiro. E o fato de você ter recebido primeiro, isso é graça. É isso que Paulo está querendo dizer. A igreja de Coríntios aqui. Ele está dizendo, olha, eu quero incentivar vocês a semear. Agora preste atenção. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Mas presta atenção numa coisa. Não é só semear muito ou pouco. O ponto é, você precisa ter uma motivação no seu coração. Que motivação é essa? A motivação de dar com alegria. Dar com alegria. Por quê? Porque se agora você dá, é porque você um dia recebeu. Um dia recebeu. E aqui, meus irmãos, pode parecer um pouco teologia da prosperidade. Não é. Acompanhe o que eu estou querendo dizer. Sabe por quê? Lembre-se da viúva. Lembre-se da viúva. Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Ali, no momento ofertório, muito dinheiro era colocado ali, no gasofilaço da época, né? Eram depositados ali, mas a viúva, com o pouco que ela tinha, mas que lhe era essencial, ela depositou ali, e Jesus prontamente disse que ali a oferta dela foi a maior de todos ali.
Então, o semear muito, não diz respeito à quantidade financeira, não diz respeito à quantidade de tempo. E aí, solte a sua imaginação. Está muito relacionado à intenção do seu coração. Paulo ali está querendo dizer para aquele povo, dizendo, olha, vocês receberam graça da parte de Deus. E vocês não podem reter essa graça. Vocês não podem reter essa graça. No verso 9, ele vai chamar Salmo 112. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. O que Paulo está querendo trazer alusão aí? Distribuiu o quê? Sementes. Plantou sementes. Esse salmo aí é o salmo número 112. Bem, dos versos 10 ao 11, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Deus supre a nossa semeadura e a nossa colheita, para que possamos ser generosos. Ou seja, não adianta querer concorrer com Deus. Você não vai ser mais generoso do que Deus. Conforme você for sendo generoso, Deus vai suprindo você, de forma para que você possa ser cada vez mais generoso. Por quê? Quem primeiro foi generoso foi Ele. Você só consegue dar algo, você só consegue contribuir com algo, você só consegue distribuir algo, porque primeiro você recebeu. Tenha em mente isso. Vem de Deus. Vem de Deus. Do verso 12 ao 15, a segunda seção que eu falei. Os frutos da semeadura aos santos. Ela é apresentada em pelo menos duas dimensões. Paulo vai colocar aqui. Vai colocar numa dimensão material, onde nós vamos ver do 12a, os frutos dessa ação de semear. Vai se apresentar de forma material e de forma espiritual. A forma material nós vemos no verso 12a, porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, ou seja, necessidades físicas são supridas. Enquanto temos um quarto confortável, ter o que comer, quem sabe até comer um lanche agora depois do culto, uma pizza gostosa, bater um papo com amigos. Talvez você tenha essa oportunidade, mas outras pessoas não têm. Necessidades das mais diversas. E quando nós contribuímos, quando nós ajudamos, quando nós distribuímos, necessidades físicas são supridas. Do 12b ao 13, não só necessidades físicas, mas também necessidades espirituais. Mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus, por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. O ato vem de Deus, porque aquele que dá porque recebe da parte de Deus.
recebe de graça da parte de Deus. É um ato de misericórdia da parte de Deus. Mas quando ele dá, essa pessoa que recebe, esse ato também redunda numa glorificação, porque vem de Deus e volta para Deus. Por quê? Observe. No verso 13. Ao aprovar essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência. Obediência ao Evangelho. Obediência de não reter aquilo que lhes foi dado. Obediência de não guardar para si aquilo que lhes foi dado, mas de contribuir, de ajudar. Mas não só isso. Continuando. Por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Ou seja, espiritualmente, Deus é glorificado por causa da obediência do Evangelho, mas também pela generosidade da contribuição. Fazem com que os irmãos que são alvos da generosidade se voltem para Deus. Verso 14, e eles orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Ou seja, eles se voltam para Deus em glorificação a Deus. Mas não só isso, eles não somente glorificam a Deus, mas oram em favor de vocês que estão glorificando. O que Paulo está querendo dizer com tudo isso aqui, meus irmãos? Observe, e aí a gente vai conseguir entender o porquê do verso 15. Porque o verso 15, ele parece que está deslocado. É igual Romanos 11. Quando vamos em Romanos 11, se eu não me engano, do 33 ao 36. Parece que está deslocado o texto. Parece que não faz sentido. Mas observe o que Paulo está querendo dizer. Se os irmãos não entenderam até agora, prestem atenção. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, o fato de vocês precisam semear, vocês precisam contribuir, e isso tem que ser semeado com alegria. Porque o que de fato vocês têm para dar, seja lá o que for, tempo, dinheiro, qualquer coisa, o que vocês têm para dar, na verdade foi dado a vocês. Foi uma oportunidade dada a vocês. E por graça. Então vocês não podem reter essa graça. Vocês não podem reter este amor que lhes foi dado. Agora observe. Quando vocês contribuem, quando vocês dão, quando vocês semeiam, as pessoas que recebem têm as suas necessidades supridas. Glórias a Deus. Mas não só isso, as necessidades delas são supridas e elas glorificam a Deus por isso. Glórias a Deus mais uma vez. Mas não só isso, elas não só têm as suas necessidades supridas, glorificam a Deus, mas oram por vós. Glórias a Deus outra vez. Observe, Deus glorifica o seu nome, dando ao que dá. Deus glorifica o seu nome quando Ele recebe ações de graças daqueles que recebeu. Tudo vem dEle e volta para Ele, porque afinal de contas, o motivo da nossa existência não é ser rico. Não é ter uma casa linda. Eu não estou dizendo que isso é algum tipo de problema, tá? Não é problema. Trabalhe, soe, generosamente e conquiste. Eu sou a favor disso. Conquiste para a glória de Deus. Mas conquiste para a glória de Deus. Conquiste para a glória de Deus. Como é que eu conquisto, Maurício, para a glória de Deus? Aí eu já vou entrar na parte do ensino. Entenda uma coisa. Existem
coisas que nos trazem tristeza e existem coisas que nos trazem desespero. Vou dar exemplo. Se eu que estou empregado hoje, amanhã eu perco meu emprego, como um cristão, eu posso me entristecer, mas eu não posso me desesperar. Por quê, Maurício? Uma pessoa, ela se entristece porque é natural do ser humano. Mas ela se entristece, ela não se desespera, porque naturalmente ela tem outras coisas que suprem a sua necessidade. Isso é algo importante para ela, mas não é essencial para ela. Ou seja, ao perder o emprego, eu me entristeço, porque isso é minha fonte de renda. É o que eu trago comida para dentro de casa. Mas não é o essencial da minha vida. E por que essa diferença entre essencial e não essencial? Porque se algo é essencial na sua vida, e portanto, lhe traz desespero, isso na verdade é um ídolo na sua vida. É um ídolo na sua vida. É por isso que eu digo, conquiste, mas conquiste para a glória de Deus. Vamos pegar o exemplo do dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser o fim em si mesmo. Eu não posso ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro para alguma coisa. Para uma finalidade. Que, em última situação, é a glorificação a Deus. Em última situação. Mas o dinheiro, ele é um mecanismo, ele é o caminho. E aí, os irmãos podem colocar uma série de outras coisas também. Mas quando o dinheiro ele se torna um fim em si mesmo na minha vida, eu começo a negociar a minha vida com relação a dinheiro, fazer sacrifícios. Quer ver um sacrifício que se faz? Na Grécia Antiga, existia vários deuses. Afrodite, deusa do amor, né? O deus do dinheiro, o deus da bebida, se não me engano, era o Baco. Uma série de deuses. Hoje também existe uma série de deuses. E uma série de templos também. Para esses deuses. Quer ver um templo de Afrodite hoje em dia? Da deusa da beleza e do amor? As academias. São templos, verdadeiros templos. Prédios corporativos, verdadeiros templos de dinheiro. No sentido de que você até mesmo faz sacrifícios para se conseguir sucesso. Quer ver um sacrifício que homens e por vezes mulheres também fazem na sua carreira profissional? Falam tanto sobre aborto, falam tanto sobre o deus Moloque para abominar, mas sacrificam seus filhos. Eles só não matam os filhos, mas eles sacrificam, renegando a criação, deixando de lado, fazendo com que essas crianças cresçam sozinhas, terceirizando a criação dos seus filhos. Para quê? Para que se obtenha sucesso, para que eu possa saciar o desejo do meu coração, de suprir a necessidade essencial que há dentro dele. Dinheiro. Sucesso. Então devemos buscar, sim, devemos, mas não pode ser um fim em si mesmo. O fim em nossas vidas deve ser sempre a glorificação a Deus. E Paulo,
diante de toda essa situação, de todo esse mecanismo que ele viu, aonde vem de Deus e retorna para Deus, Paulo explode em doxologia, em adoração a Deus, no verso 15. Graças a Deus por seu dom inexprimível, o seu dom de amor, de dar de uma forma tal que faz com que os mecanismos entre os irmãos, entre seus filhos, de dar e receber, redundem em uma glorificação, retorne para Deus em uma glorificação a Ele. Eu posso destacar pelo menos 3 grandes ensinamentos, meus irmãos, diante desse texto. O primeiro ensinamento é liberalidade ao contribuir. Está relacionado ao termo de semeadura. A semeadura, ela é um ato de confiança. Ela é um ato de confiança. Quando você semeia, quem já plantou, não tem como você saber que de fato aquilo vai nascer. Você joga e cobre com a terra. Acabou. É ou não é? É. Você lança, é um ato de confiança, e mortifica o nosso apego, o nosso amor ao dinheiro. É uma forma, é um mecanismo, meus irmãos, que Deus criou, de contribuição, para que nós possamos matar esse possível ídolo do nosso coração. E o dinheiro, ele é um ídolo perigoso no nosso coração. Porque ele está relacionado a nos dar poder. E aí nos remete ao pecado original. Quando Adão e Eva comeram do fruto, o que eles queriam? Eles queriam ser Deus, como Deus. Quando temos dinheiro no bolso, meus irmãos, bota o bolso cheio de dinheiro e entra num shopping. Você se acha um Deus. Você se acha um Deus. Você acha que pode todas as coisas. Um cartão de crédito com limite bem... Se você não tiver a consequência na sua mente, você vai agir de forma errada. Então, esse semear também gera em nós esse desapego a isso que nos faz mal. Ao se plantar, cultivar, requer desapego. Quem recebe pela graça e retém, acaba por empobrecer em egoísmo. Franklin Ferreira, professor do seminário, ele fala uma coisa que é um nível de igreja que nós precisamos ansiar por isso. Ele diz, olha, uma igreja saudável, em uma igreja saudável, não pode haver necessitados. O comunismo, ele quer pregar isso, mas ele não consegue chegar ao fim disso, porque a sua base, ela já está corrompida. Ela já está corrompida. Quando ele faz uma antropologia, um estudo do homem, ele já parte de um princípio errado do que é o homem. Mas nós cristãos, nós temos todo o pano de fundo, nós temos toda a forma correta de agir, meus irmãos. E em uma igreja saudável, necessitados não podem existir, porque nós devemos nos ajudar mutualmente. Nós precisamos conhecer a necessidade uns dos outros. Nós precisamos agir de tal maneira que o mundo olhe para nós e seja atraído até para entrar na igreja, de uma forma enganosa até, mas entrar na igreja e dizer, rapaz, eu vou para aquela igreja porque ninguém ali passa necessidade, não no sentido de que todo mundo é rico, mas as pessoas são assistidas. As pessoas ali são reconhecidas pelo nome. Todos ali são conhecidos de todos. Todos ali têm as suas necessidades supridas.
sejam elas materiais, espirituais, psicológicas, todos eles são acompanhados. E aqui eu não quero trazer o peso nas costas do pastor não, meu irmão. Eu não estou falando isso trazendo nas costas do pastor não. Porque antes mesmo do pastor, seja ele qual for aqui, que passou aqui nessa igreja, nós sabemos que pessoas, eu não preciso citar, mas pessoas padeceram e nós como igreja não demos assistência. Pessoas padeceram, sofreram e até mesmo morreram sem darmos assistência. Isso é uma coisa que a primeira igreja batista de Campo Formoso precisa pedir perdão todos os dias. Todos os dias. E nós precisamos aprender com os nossos erros e olhar para quem está em nossa volta. E semear com abundância e semear com alegria. Nosso interesse não deve ser semear para receber algo em troca, mas uma expressão do amor de Deus em Cristo. Isso é o contraponto, isso é a oposição da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela prega em você dar, você quer receber a cura, você quer fechar um grande negócio essa semana, semeie com generosidade. Contribua, porque isso vai redundar em graça, em o favor de Deus. Deus é praticamente obrigado a fazer você vencer, a fazer você crescer. Não, meus irmãos, nós cristãos saudáveis semeamos não esperando o retorno. Não esperando o retorno. Nós semeamos porque pelo simples fato de termos um dia recebido de graça da parte de Deus. Ponto. Acabou. O fato de você querer o retorno, meus irmãos, entenda, você já está erigindo um ídolo no seu coração. Você mesmo. Você está sendo egoísta. Você está usando Deus para um propósito seu. Na verdade, o centro da história é você mesmo. Sendo que o Evangelho não diz respeito a você. O Evangelho não diz respeito à sua história. O Evangelho diz respeito a Cristo. É de Cristo que estamos falando. E essa é a graça nos dada, e nós não podemos retê-la. Nós não podemos retê-la. A generosidade é uma verdadeira expressão da piedade. Gordon Fee vai falar. A semeadura na assistência aos santos aproxima os afetos e une a igreja. Quando nós temos irmãos dando assistência um ao outro, não esperando pelo pastor. O pastor é um ser humano, meus irmãos. O pastor é uma pessoa limitada, por si só, ele é um homem limitado. Ele não consegue enxergar todas as coisas. Então, se você consegue enxergar alguém que está passando necessidade, haja. Se por acaso você não consegue agir por completude, busque ajuda. Entre em contato com a igreja, busque ajuda, mas, meus irmãos, nós precisamos disso, porque isso até mesmo ajuda nos afetos da igreja. Quando eu tenho um irmão que eu fiz uma cirurgia, há uns 3 anos atrás, 4 anos. Meus irmãos, os irmãos não têm noção. Eu achava isso uma besteira, você chegar, será realmente de fato, que você num leito acamado,
você receber somente uma palavra, de dizer assim, meu irmão, vim aqui para orar com você. Eu vim aqui para estar do seu lado, eu vou orar, passar aqui 5 minutos com você. Você não tem noção de quando você está acamado, isso é importante. Você não tem noção de quando você está passando por uma situação difícil, onde o mundo não lhe enxerga, você olhar para uma pessoa e dizer, meu irmão, eu estou orando por você. Meu irmão, você não veio para o culto essa semana. O que foi que aconteceu? Como é que você está? Como é que está seu cônjuge? Como é que está seus filhos? Como é que está sua família? Nós não podemos chegar aqui na igreja, meus irmãos, simplesmente entrar e sair. Nós precisamos doar também, não é só dinheiro, mas o nosso tempo. E precisamos também não sermos fechados às nossas panelinhas. Eu sou o idoso, eu só vou falar com o idoso. Eu sou jovem, eu só falo com o jovem. Não, meus irmãos, nós somos uma igreja. E uma igreja por si só, ela no credo apostólico, ela é chamada de universal, não querendo remeter ao universal do reino de Deus, nem num sentido só de ser amplitude de todos os tempos. Uma igreja que ela é atemporal e ela não é presa geograficamente. É isso também. Mas isso quer dizer, o fato de nós sermos uma igreja universal, é uma igreja onde nós nos comunicamos com diferenças de idades. Nós damos atenção um ao outro, nós respeitamos um ao outro, nós somos um organismo vivo. E não podemos reter aquilo que nos foi dado. Deus nos amou independente de nossa cor, independente de nossa condição social, independente de qualquer coisa. E nós devemos amar da mesma maneira. É disso que Paulo está querendo imprimir nos Coríntios. Nós devemos amar. Segundo ponto que nós aprendemos, confiança na providência divina. Deus derrama da sua graça nos seus, para que esses manifestem a graça ao semear a outros. Todavia, ao semear, não deixem de ser assistidos em suas necessidades pelo mesmo Deus. Entenda o seguinte: ao semear, semeie com alegria e com confiança, porque quem está mandando você semear não é outra pessoa, senão o próprio Deus. Se Ele está mandando você semear, é porque Ele já lhe deu e Ele vai continuar lhe dando. Ele já lhe supriu e vai continuar suprindo. Precisamos ter confiança em Deus. Mas não só isso, terceiro ponto. Toda essa ação redunda em glorificação a Deus. Todas essas ações resultam em um único propósito: a glorificação a Deus. Deus é glorificado ao suprir os irmãos que contribuem. É glorificado na vida desses que obedecem ao Evangelho. É glorificado pelos que recebem a contribuição, que louvam a Deus pela provisão e que intercedem pelos seus irmãos. Enfim, Deus é glorificado em tudo. Toda a ação foi arquitetada por Ele e retorna para Ele. Portanto, 1 Coríntios 10:31, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Algumas aplicações. Primeira, somos convocados a semear. Isso não é uma opção. O fato de não semear diz muito sobre você. Você está sendo egoísta. Precisamos semear com desapego, ou seja, sem querer nada em troca, dando do que temos recebido. Você não pode doar o seu tempo com segundas intenções.
Você tem que doar o seu tempo por simplesmente doar o seu tempo. Se uma pessoa está precisando conversar com você, se uma pessoa está precisando bater um papo com você, abrir o coração para você, você tem que parar ali e você tem que ouvir. Não querendo nada em troca. Ah, essa pessoa não é importante para mim, eu não vou dar nem atenção. Egoísta. Nós somos um organismo vivo. Como eu falei, necessidades nem sempre envolvem somente privações financeiras. Pode ser conselho, ensino, tempo. A pergunta, meus irmãos, que eu faço aos irmãos: o que você pode fazer para suprir a necessidade de quem está ao seu lado? O que você pode fazer? Com certeza você não é uma ilha. Existem pessoas que estão ao seu lado. E o que você pode fazer para suprir as necessidades dela? Ninguém é desprovido de tal forma de algo que não pode dar nada. Vou repetir, em outras palavras. Ninguém não é tão sem alguma coisa que não tenha nada para dar. Todos nós temos algo para dar. Todos nós temos algo a contribuir. No que você pode ajudar? No que você pode suprir a necessidade do seu irmão? Seja generoso. Ao contemplarmos as necessidades de nossos irmãos, isso aqui é importante. Precisamos ser sábios em contribuir, em compreender as razões do problema e promover a superação de tais necessidades. Ou seja, tem um livro muito interessante do Iago Martins, eu nunca li, mas já vi comentários sobre ele que fala sobre a questão da mendicância, de mendigos, né? De pessoas que fazem disso uma verdadeira indústria de ganhar dinheiro. Em outras palavras. Ou seja, então pessoas que nós vamos ajudar, nós temos que ter em mente o seguinte: qual é a raiz do problema dessa pessoa? Essa pessoa está com uma necessidade, por exemplo, financeira. Por que ela está com esse problema financeiro? Por causa disso. Ok, então vou dar assistência, mas eu também vou tentar solucionar, ajudar na questão do problema raiz dela. Eu vou dar um peixe para saciar aquela necessidade imediata, mas eu também vou tentar ajudá-la a pescar, para que ela possa andar com suas próprias pernas, e aí receber da graça de Deus e ajudar outras pessoas também. Ninguém pode ser necessitado o tempo todo. Ninguém pode ser necessitado de tempo o tempo todo, necessitado psicologicamente o tempo todo. Ela pode estar passando por uma necessidade ali naquele momento, mas tem que ter a consciência de que precisa ser reconstruído isso, para que ela também possa edificar e abençoar outras vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a necessidade, a visão, a sabedoria de ajudar, mas também mostrar o problema raiz, para que essa pessoa possa sair desse problema e andar com as próprias pernas. Afinal de contas, nós não podemos tomar, se nós querermos, hoje está difícil o português, se nós querermos sair, tomar o lugar de salvador de tudo, o que nós estamos fazendo? Tomando o lugar de quem? De Cristo. Aí você já incorre no erro de você querer ser esse Cristo que ajuda a todos. Então precisamos ter essa sensibilidade, mas precisamos também ter a sabedoria de mostrar aonde precisa se ser mudado. Como assistir os santos, por exemplo, neste tempo de isolamento social? Existem pessoas que perderam o emprego, existem pessoas que o seu comércio está fraco,
Existem pessoas que estão necessitadas. Como é que nós, como igreja, podemos ajudar? Segundo ponto, somos convocados a confiar na providência divina. Ou seja, ao dar, eu preciso, obviamente, fazer minha reserva. Eu não estou pregando isso aqui, tá? Eu não estou dizendo que você não pode fazer sua reserva. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Você supriu a sua casa, superabundou, aí você contribui. Mas só que esse contribuir, ainda assim, você não pode deixar de ter em mente de que Deus, o Deus que lhe deu uma vez, e Ele pode lhe dar mais vezes, porque você precisa ter confiança em Deus. E nós cremos em um Deus que é todo poderoso. E o fato de você confiar, ter essa confiança em Deus, na verdade, seu coração ele é trabalhado. O ídolo do seu coração é trabalhado, porque você deixa de confiar em si para confiar nesse Deus. Você tira a mão do volante para dizer: Deus, guia-me. Deus, cuida de mim. Eu entrego a minha vida a Ti. E aí vem a pergunta: qual o seu limite de confiança em Deus? Até onde você confia em Deus? Nós não podemos deixar de lembrar de Abraão. Abraão confiou em Deus de uma forma tamanha. Tão grande, que ele é considerado pai de 3 religiões pelo menos. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Seu nome ficou marcado na história por causa da sua confiança em Deus. Deus é soberano em suas finanças, em seu tempo. É Ele que comanda tudo em sua vida? Ou você confia em sua própria força e é senhor de si? Quem comanda a sua vida, na verdade, é você. E você só transparece que é um cristão, que é um servo do Senhor. Terceiro, somos convocados a glorificar a Deus ao semear. O ato de semear ajuda-nos a lidar com a idolatria do nosso coração. Já foi falado isso. E idolatria não nos permite glorificar a Deus. Idolatria é adorar falsos deuses. E por que isso entristece o coração de Deus? Por que isso deixa o coração de Deus triste? Pelo simples fato de Deus se levantar do seu trono e olhar para nós, idolatrando outros deuses, falsos deuses, dinheiro, sexo, você mesmo, sucesso, profissão, filho, esposa, idolatrando tudo isso, falsos deuses. E aí Ele olha e nos vê como cegos, tateando, porque não há outro Deus, só existe um único Deus. E aí Ele nos vê tateando, cegos, pobres e nus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a contribuir, a dar do que temos recebido. Que Deus nos ajude a não reter da graça que temos recebido. Que Deus nos ajude a termos um coração sensível a quem está ao nosso redor. Que Deus nos ajude a sermos cristãos, a fazermos valer em nossa vida
1 Coríntios 13, porque qualquer ação que venhamos a tomar, se não tiver amor, de nada valeria, de nada vai valer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, que o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e sermos sensíveis ao seu sofrimento. Nos ajude a contribuir financeiramente, a doar o nosso tempo, a darmos do que temos recebido. Que possamos amar independente se gostamos ou não dessa pessoa, independente de classe social, de cor, de raça. Nós somos uma igreja que é universal. E nos ajuda, Senhor, a sermos essa igreja que ama como o Senhor nos amou. Que o mundo lá fora venha nos conhecer pelo amor, não por qualquer outra coisa. Nos ajuda, Senhor, a amar. Nos ajuda a colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. É o que te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.